é um contributo importante, não apenas para a história do PS, mas também para a história da democracia e do país. Quero saudar também o Zé Pedro Castanheira, os militantes do PS aqui presentes. E é curioso estar em vigor ainda a Declaração de Princípios que foi aprovada quando eu era secretário-geral do Partido Socialista, pelos anos de 2002. A verdade é que um secretário-geral que durou 2 anos e meio, enfim, muitos outros duraram também mais ou menos esse tempo, só aqueles que tiveram grandes vitórias e conseguiram levar o PS para o governo é que bateram os recordes históricos, o caso de Mário Soares, o Sócrates, o António Costa, não estou a esquecer, o António Guterres, mas, portanto, 2 anos e meio, para os outros é mais ou menos a média, mas não deixa de ser interessante ainda estar em vigor a Declaração de Princípios de 2002. Eu devo dizer que é uma boa ideia termos mudado daquilo que havia antigamente, que era o programa do partido e depois os programas eleitorais, e que era uma coisa que normalmente, muitas vezes, não batia a bota com o pratigota, não é? E, portanto, haver uma declaração de princípios que muda de tantos em tantos anos, pelos vistos agora já não muda há 20 anos, há 22 anos, e depois haver as moções de orientação e, enfim, os outros instrumentos como os estatutos e outros, parece-me que é mais lógico e foi uma ideia que acabou por correr bem. Eu julgo que é importante não esquecer que para essa Declaração de Princípios de 2002 muito contribuíram 2 pessoas que não estão aqui hoje. Em primeiro lugar, o Augusto Santos Silva, que foi quem coordenou todo o trabalho e que teve que receber contributos às dezenas ou às centenas e depois tentar encontrar formas de conciliar, às vezes, coisas que eram muito difíceis de conciliar. E o Paulo Pedroso, que no Secretariado Nacional me acompanhava e que coordenou esse trabalho de revisão da Declaração de Princípios ao nível da direção política. Eu tenho para mim que a grande mudança que houve no programa do PS, na declaração política do PS, foi a que foi feita anteriormente, em 1986, porque a declaração que então estava em vigor em 86, no tempo do Vítor Constâncio, e que foi articulada entre o Vítor Constâncio e o Jaime Gama, a declaração que estava em vigor vinha ainda da época do combate antifascista e do PREC, e portanto era tinha muitos chavões da altura dos partidos socialistas à escala global, e portanto era preciso modernizar, e foi isso que foi feito em 86. Estão aqui pessoas que também já nessa altura trabalharam nessa perspectiva. Eu só entrei para o PS exatamente nesse ano de 86, já depois da Declaração de Princípios ter sido aprovada, porque entrei no 25 de Abril, eu suponho que o Congresso foi uns tempos antes. Não tenho bem a certeza, porque já passaram 40 anos quase, não é? Mas, e portanto, não vou falar sobre a Declaração de Princípios, nem dessa de 86, nem sobre a de 2002, visto que aquilo que consta deste livro do Porfírio é bastante claro, bastante concreto e portanto, apenas queria salientar que julgo que farei uma intervenção ao contrário daquilo que muita gente esperaria. Não vou falar do passado, mas vou falar da necessidade do PS, a curto prazo, fazer uma operação de revisão, atualização da sua Declaração de Princípios. Chamando a atenção para que isto é uma questão sempre muito delicada, porque quando há uma mudança na Declaração de Princípios, há sempre 2 tensões que
que se degladiam, uma tensão conservadora, em que ninguém quer que se mexa em nada porque se sente muito ligado àquela palavra, ou àquela expressão, ou àquele parágrafo, e aqueles que veem numa oportunidade de revisão da Declaração de Princípios, uma oportunidade de refundação do Partido Socialista. Não é nada disso, mas eu penso, e é por aí que me quero centrar, que passaram-se demasiadas coisas de 2002 para cá, para que a Declaração de Princípios não reflita essas grandes mudanças que existiram. Em Portugal, começando por Portugal, e não desenvolvendo os pontos, a Declaração de Princípios tem que ser revista e tem que ter pontos como a justiça e a relação entre a justiça e o sistema político, o populismo e a ameaça brutal à democracia que hoje todos vivemos por irresponsabilidade, por insanidade, mas também por uma permeabilidade do tecido social ao populismo. As questões que não eram na altura as principais, mas que passaram a ser, como a saúde e a habitação em Portugal. As mudanças brutais que houve nos hábitos dos portugueses. Estou a lembrar-me, por exemplo, deste animal que está aqui, não é? Antigamente, em 2002, praticamente não existia nada disto, não é? E isto tem tudo. Tem tudo de bom, tem tudo de mau, mas hoje há uma civilização, há uma epidemia de telemóveis. Eu há bocado vinha no carro, vinha para aqui e vinha a reparar que não havia ninguém nas paragens de autocarro que não tivesse um telemóvel ou a ouvir, ou a falar, ou a ouvir, ou a olhar. Por outro lado, é evidente que há temas que são incontornáveis também, a imigração, sobretudo a imigração com o I, visto que o que se passou até agora é uma amostra do que pode vir a acontecer no futuro, do ponto de vista do seu impacto social e político. Eu penso que Portugal foi muito vítima do seu próprio sucesso, em áreas em que o PS investiu muito enquanto esteve no governo e que funcionaram de tal maneira que, como por exemplo, os problemas que há de dificuldades na saúde, na educação, o excesso, entre aspas, de turismo, tudo isso aconteceu por virtude de termos realizado nos tempos dos governos do PS os nossos programas e de termos transformado o país num país de atração e os sistemas sociais em sistemas extremamente importantes para a vida de todos os portugueses. Evidentemente que também temos que colocar por escrito o que se passa em relação à paz que era um tema que não se colocava em 1986, mas que hoje em dia se coloca a um nível extremamente importante. E depois as ameaças climáticas, as ameaças e virtualidades da inteligência artificial e da robótica, mas que trazem em si gravíssimos desafios e mesmo problemas relacionados com o emprego, com a energia, com a informação, com a privacidade, com a guerra, com as relações humanas em geral. Mas isso, falando só em Portugal, centrava-me nestes pontos como absolutamente necessários para uma atualização da Declaração de Princípios. Agora, se nós olharmos para o que se passou no mundo desde 2002, relembrando que em 2001 já tinha havido o atentado das Torres Gêmeas e em 2002 tinha sido introduzido o euro, duas questões globais e europeias que tiveram um grande impacto em Portugal. Eu relembro que a criação do Facebook foi uma coisa que só aconteceu em 2004 e isso teve um impacto absolutamente brutal na vida das pessoas em geral. Os ataques terroristas, infelizmente, não se limitaram às Torres Gêmeas. Nós tivemos ataques terroristas na Europa e continuamos a ter, muito graves, desde a Espanha, desde a França, desde a Inglaterra, países nórdicos. E, por consequência,
também do ponto de vista tecnológico, o lançamento do iPhone, que foi uma coisa que aconteceu só em 2007. Parece que já foi há 100 anos, mas não, foi há pouco. E introduziu uma série de mudanças brutais na vida das pessoas. A crise financeira brutal que se passou ao nível global entre 2007 e 2012 e que nos atingiu a nós severamente com o Fundo Monetário Internacional e que também não pode deixar de ser pensada. Os acidentes nucleares, o que se passou nos Estados Unidos da América, de uma situação de enorme esperança com a eleição e reeleição do Obama em 2012 para o que se passou depois a seguir com a vitória do Trump, a derrota do Trump e a invasão do Capitólio, tudo coisas que completamente parecem uma alucinação geral que ainda nos custa verificar que foram factos verdadeiros. Na Europa, enfim, todo o avanço que a extrema-direita tem conseguido de forma democrática, entre aspas, quer dizer, porque até agora não foi preciso para eles mudarem nenhum sistema eleitoral para ganharem eleições ou para estarem associados ao poder, como acontece aqui em Portugal, neste momento. Portanto, há muitas questões que é importante pensar e que obrigariam o PS a aproveitar para fazer efetivamente uma atualização da sua declaração de princípios e da sua declaração política fundamental. Evidentemente que nós temos, além de tudo isto, desculpem, agora perdi-me aqui um bocadinho, mas isto também é da idade. Era importante que o processo de revisão da Declaração de Princípios fosse feito num dos próximos congressos. Não digo que seja o próximo, porque isso quem define a agenda dos congressos são as direções em exercício, e eu estou fora da atividade partidária há muito tempo e não tenciono voltar a estar dentro. Mas este evitar das duas lógicas de conservadorismo ou de refundação é absolutamente necessário, e é também necessário, ou possível, aproveitar um processo de revisão ou de mudança ou de melhoria ou de atualização da Declaração de Princípios do PS para mobilizar mais pessoas à volta do PS, não nos deixarmos fechar sobre nós próprios para esse trabalho de revisão. Aliás, em 2002 já houve uma abertura significativa e depois tivemos também, mais tarde, o facto de termos um secretário-geral que foi eleito em eleições diretas abertas a simpatizantes, e que é uma questão que também deve ser meditada e transparecer essas mudanças e essa abertura do PS para uma nova ou uma declaração de princípios que seja atual, que seja moderna e que possa ser mobilizadora. É evidente que nós temos aqui problemas, eu já falei destes problemas, não vou repetir, só queria dizer-vos é que os valores essenciais do PS, portanto, a liberdade, a igualdade, vista agora mais como igualdade de oportunidades, a fraternidade vista mais como solidariedade social, como foi desde há muito adotado pelo Partido Socialista, julgo que desde 1986, que foi por aí que se fez a revisão das declarações fundadoras, esses valores que procuram, que se devem traduzir em propostas mais concretas, não se pode ficar apenas por estes grandes valores, mas esses objetivos não podem nem devem ser postos em causa. Estamos num momento muito grave. Penso que o socialismo democrático e a social-democracia estão em crise. Não devemos ter medo de reconhecer isso. Não é de hoje, já vem de há vários anos, mas agora é mais grave porque o ataque
vem da extrema-direita, fascisante, e com uma cobertura, eu diria que perderam a vergonha, não é? Eles que tanto falavam em vergonha, eles é que perderam a vergonha e agora exprimem com todo à vontade questões e posições que são, além de mais, imorais do ponto de vista social e político, como se tem visto, infelizmente, nas últimas horas. Queria apenas dizer-vos que esses princípios e estes valores têm que ser defendidos, os nossos, e que não necessariamente começando por aí, mas se for necessário, também com megafones e na rua. Muito obrigado.